ou melhor, a nossa alegria. Em que nós devemos nos alegrar? Porque o cristão, às vezes ele se alegra, vamos dizer assim, ele se alegra às vezes com a bênção que Deus lhe dá, e tem que se alegrar mesmo, né? Mas ele se alegra e acha que isso é o máximo. Vamos dizer, aquele que está envolvido com a obra de Deus, se alegra em ser usado por Deus, mas isso é o mínimo, isso não é o foco. A nossa alegria tem que ser algo maior. E Jesus nos deu um ensinamento aqui, ensinando justamente com os discípulos, porque os discípulos caíram nessa, vamos dizer, nessa euforia que às vezes o cristão se alegra. No capítulo 10 de Lucas, versículo 1, vou começar por 1, mas vou pular aqui alguns versículos, diz assim: e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Então aqui nós vamos ver Jesus, ele ia a algumas cidades, lugares, mas antes ele mandou os discípulos à frente. Por que isso? Para preparar o povo, para quando ele chegasse lá. Isso aqui às vezes acontece, né? Com os grandes pregadores, eles vão num lugar e depois você vê aquela multidão e geralmente vê o trabalho do grande pregador, mas não vê o trabalho que foi feito pelos outros antes, né? Ali teve pessoas que prepararam o terreno para ele, evangelizaram, chamaram as pessoas, convidaram, tudo isso. Isso acontece. Aqui no caso Jesus ia passar, então ele mandou ali 70 discípulos. A gente conhece muitos apóstolos, né, que são os 12, mas tinha muito mais gente com Jesus. É aquela questão, né, quando tudo está dando certo, tudo está bonito, todo mundo quer chegar junto para ajudar. Que foi o que aconteceu. Jesus estava pregando o Evangelho, multidões vindo a ele, então muita gente se empolgaram para estar ali. E teve hora ali que ele estava, aqui nós vemos 70 discípulos, não se sabe se tinha mais ou menos, a Bíblia não entra nesse detalhe, fora os 12, e aqui ele manda os 70 de 2 em 2. Aí tem um dia que ele faz uma pregação, que esses 70 vão embora, fica só os 12. E entre os 12 ainda tinha um traidor, né? Então, na verdade, não eram 12, eram 11. Depois foram substituídos por outro. Depois que Jesus sobe aos céus, os discípulos se reúnem e escolhem uma pessoa, com certeza daqueles que andavam com eles, e coloca no lugar do Judas, porque essa conta 12 tinha que fechar, porque Jesus disse que tem 12 tronos esperando pelos discípulos, esperando para julgar Israel. É interessante isso. Interessante. Essa conta 12 na Bíblia ela é muito forte, porque são 12 tribos de Israel, 12 filhos de Jacó, que representam os 12 discípulos. Tem 12 tronos que os discípulos vão sentar para julgar as 12 tribos de Israel. E tem aquela questão dos 144 mil, que até o pessoal da Testemunha de Jeová, eles fazem uma contagem geral, que só vai ser 144 mil, e até complicado, né, na contagem deles, porque se for colocar no mundo, em número de Testemunha de Jeová, tem mais de 144 mil. Se só 144 mil você salvar, tem um bocado perdendo tempo, né? Mas quando você olha lá em Apocalipse, que fala dos 144 mil, são 144 escolhidos, 12 mil de cada tribo de Israel. Então a conta 12 é muito importante na Bíblia. É muito simbólica, como também o número 7 tem muito isso, a gente vê muito isso. Tem gente até que se apega muito a essa questão. Mas há estudo nisso aí, é uma coisa muito simbólica. Mas voltando aqui,
Então ele chama ali 70 e manda eles. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Isso aqui é um mandamento que quase não se cumpre. Porque quando a gente olha a obra de Deus, está sempre faltando gente para fazer a obra de Deus. E às vezes a gente estamos inquietos com isso, fica reclamando. Eu estou falando entre pastores, né? Está pouco, ninguém quer fazer a obra. Mas o negócio aqui é orar, é buscar, é pedir a Deus. Às vezes a oração, eu como pastor já estou há algum tempo, as orações dos pastores, às vezes eu estou orando com os pastores e eu vejo, se ora muito para Deus enviar povo às igrejas. Deus abençoa, acrescenta o rebanho, alcança. Lógico que a gente tem que orar para as pessoas se converterem. Mas essa oração aqui quase ninguém faz. Jesus disse: ora pelos obreiros, porque a seara é grande. E sem obreiro não vai alcançar. Obreiros quer dizer pessoas dedicadas a fazer a obra. O obreiro não é apenas carregar um título. O obreiro é estar ocupado com a obra, fazendo algo. Amém, Jesus? E falta. E é o que precisa. E sem obreiros não vai alcançar. Sem obreiros, que eu digo, sem pessoa determinada a evangelizar, determinada a buscar Deus, determinada a orar, determinada a realmente estar envolvido com a obra, né? Porque ser obreiro não é só colocar o uniforme e dizer: eu sou obreiro de uma igreja. Isso é muito fácil. É você estar envolvido com a obra, evangelizando, buscando, trazendo almas para a casa de Deus. E aliás, obreiro pode ser toda a igreja. Cada um fazendo a obra, cada um ocupado em alguma coisa. Às vezes a pessoa está ocupada em estar aqui, atendendo aqui na igreja, mas ocupada evangelizando, trazendo pessoas para a igreja, ganhando vidas para Cristo. Que é isso que vai fazer a diferença, é isso que vai fazer a obra de Deus. E lógico que aqui estão dedicados mesmo. Então ele mandou, ele disse: a seara é grande, e eis que vos mando como cordeiros ao meio dos lobos. Esse é o problema, né? Porque ele disse: eu não vou mandar vocês para um lugar onde vão receber vocês de braços abertos. Ele disse: não, vai ter um bocado de lobo. Você imaginou ovelha no meio do lobo? Ela é vítima. O lobo está lá para atacar. Então, talvez seja a maior dificuldade de ter os obreiros, né? Porque a missão não é: olha, eu vou mandar vocês vão chegar lá, o povo vai receber vocês, vai ser uma maravilha. Não, ele disse: eu vou mandar vocês no meio dos lobos. Vai ter um lobão que vai querer tragar vocês. E isso é que a pessoa, para fazer a obra de Deus, tem que se preparar para isso. Porque ele está falando louco, ele está falando que são pessoas que vão ser oposição ao Evangelho. Aí diz: e não vos leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja com esta casa. E se ali houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Aqui é uma coisa interessante, né? Quando a gente está levando o Evangelho para as pessoas, a gente está levando a paz de Deus para eles. Está levando o melhor de Deus para a pessoa. Só que aquela paz não vai ficar na casa que não aceitar. Não adianta a gente ficar, às vezes a gente fica naquela coisa, o camarada não quer nada com Deus e a gente: não, que Deus abençoe, não vai abençoar enquanto a pessoa não aceitar. A Bíblia deixa bem claro isso, que diz: visto que não amou a bênção, que lhe vem a maldição. Só para quem recebe, irmão. Se não quer, vai ficar sem ela. Mas não é isso que eu quero falar. Então Jesus enviou aqui eles foram, pregaram, foram bem-sucedidos, quer dizer, Deus agiu através deles, e o que aconteceu com eles? Ficaram alegres. Quem não gosta de ver o bom resultado do seu trabalho? No versículo, nós vamos pular aqui, no versículo 17, diz assim: 17: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até
demônios se nos sujeitam. Olha a alegria dos discípulos aqui. Qual era a alegria deles? Nós estamos cheios do poder. Estamos sendo usados por Deus. E realmente a gente nos alegra de ver Deus nos usando, nos motiva. Mas eles ficaram animados, demônios estão nos obedecendo, estão se sujeitando a nós. Ele disse: no teu nome, no nome de Jesus, né? Na hora. Quando fala no nome, nós aprendemos muito quando nós oramos, né? Falamos assim, o nome de Jesus. Mas não é só isso. Não é só dizer no nome de Jesus. Lógico que a gente usa, até porque ele nos falou. Mas no nome quer dizer na ordem dele, naquilo, na autoridade dele, no que ele nos mandou. Porque não adianta eu falar algo no nome de Jesus e não estar ligado àquela ordem dele. Como assim? Só vamos dizer que eu esteja fazendo oração por algo que está fora daquilo que Jesus ensinou, fora da ordem dele, da palavra dele. E eu usar em nome de Jesus, vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Por quê? Porque eu estou invocando o nome dele fora daquilo que ele determinou, fora de uma ordem que ele deu. Exemplo para você ver. Uma vez uma pessoa chegou para mim, uma moça, ela chegou e veio pedir uma oração. Ela veio com uma peça de roupa para apresentar a vida da pessoa pela qual ela queria que eu orasse. Isso foi lá, faz muitos anos, na cidade de Guarulhos. Eu era obreiro ainda. E ela disse assim: ora por mim, eu quero que você ore nessa jaqueta, pela pessoa da jaqueta, que é meu namorado. Eu falei: tudo bem. Eu disse: mas qual é o motivo? Aí ela disse assim: não, o motivo é que ele ontem me deixou sozinha e saiu e está me traindo com outras. Eu falei assim: ó, que estranho. O cara, você está namorando com o cara já está te traindo. Então você está investindo já numa coisa que está dizendo tudo que não vai dar certo, né? Aí ela disse: não, mas não é culpa dele, não. Não é culpa dele. Poxa, o cara está traindo, não é culpa dele? Ele trai de quem? Ele disse: é culpa da mãe dele e das irmãs. Eu disse: ué, como assim? Mas aí você entende, então a mãe dele não gostar dela. Mas não era isso. Ela disse: é culpa delas, porque elas ficam fazendo a cabeça dele para ele não ficar comigo e voltar para a esposa dele. Eu me opa, espera aí. Então o cara é casado? É. Eu falei: então não vou orar por isso. Então a mãe dele está certa. Então, estavam certo. Eu falei: então não vou orar por isso. Ela disse: como você não vai orar? Você está aqui para orar. Eu falei: não vou orar, não tem nada a ver isso aqui. Ela ficou brava, falou um montão de coisa. Até quando eu vinha na igreja, eu estava numa porta e ela desviava pela outra. Mas tinha, o que eu quero dizer aqui, por exemplo, quer dizer, vamos que eu fizesse aquela oração, em nome de Jesus. Isso ia adiantar alguma coisa? Não, porque estava fora do nome dele, porque o nome aqui é na ordem que ele nos deixa na palavra. Então não basta eu apenas invocar o nome de Jesus, falar o nome de Jesus. Quando fala em nome, teu nome é dentro da tua ordem, dentro daquilo que o Senhor nos ensinou, dentro daquilo que o Senhor determinou para nós fazermos. Amém, Jesus? Vamos imaginar que o camarada, o camarada é o assaltante, ele começa a roubar alguém, assalta, e de repente a polícia vem no escalço dele, ele começa: em nome de Jesus, não vou ser pego. Não vai adiantar nada, ele está errado, vai ser pego sim. Então quer dizer, o que eu quero dizer é na ordem, naquilo que ele determinou. Quando ele diz em meu nome expulsarão o demônio, quer dizer, é dentro daquela ordem, daquela autoridade que eu te dei. Não é apenas no invocar o nome, mas sim estar fazendo o que ele nos mandou, o que aprendemos com ele, estarmos debaixo da autoridade, no comando dele, dentro do que ele determinou. É igual uma pessoa que vai representar uma empresa, numa questão, por exemplo, numa causa, numa empresa, tem um advogado que vai representar, ele vai estar na ordem da empresa, naquilo que ele recebeu de determinação dela. E logicamente dentro da lei, não vai ser apenas dizendo: estou aqui no nome de alguém, se não existe uma autoridade, uma autorização. Bom, mas voltando aqui, então eles voltaram alegre, porque eles disseram, voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes
Aí quando eles falaram isso, Jesus respondeu, versículo 18, e disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. O que Jesus está dizendo aqui? Tem outro evangelista, ele foi mais detalhista. Jesus diz assim, o outro escreve assim, que Jesus respondeu para eles assim: não vos alegreis por isso. Aqui também ele vai falar, mas um pouco mais lá embaixo. O outro evangelista vai direto: não vos alegreis porque os demônios se sujeitam. Aqui ele foi mais direto. Jesus disse: eu vi Satanás como um raio cair do céu. O que Jesus estava dizendo aqui para eles? Falar assim: vocês estão alegres, animados, que o demônio obedeceu a ordem de vocês no meu nome? Satanás já é derrotado. Ele já não tem mais poder. Todo o poder é o poder de Deus. E eles estavam revestidos do poder de Deus, porque ele estava fazendo algo debaixo da ordem de Jesus. Quando você está... Isso aqui é bom para a gente aprender, até porque até hoje o povo de Deus, infelizmente, dá muito poder para o diabo. Tem até cristão que chega e diz assim: não, minha vida não dá certo porque estão fazendo trabalho contra mim, porque tem gente mexendo lá, batendo tambor contra mim. Irmão, não tem nada disso. Se eu estou servindo a Deus, eu tenho que saber que eu estou debaixo do único poder que realmente domina tudo. O poder do diabo não tem domínio sobre mim. Por quê? Porque o Deus que eu invoco, o Deus que eu busco, está acima de tudo e de todos. O poder do diabo ele vai ter algum poder com aquele que não está ligado a Deus ou crendo em Deus, né? Então, continuando aqui. E disse-lhe: eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aqui Jesus já entra numa coisa. Jesus diz assim: vocês estão alegres por isso? Eu vos dou poder. Eu vos dou poder para pisar. Pisar quer dizer o quê? Dominar. Que era justamente o que ele estava animado, porque os demônios estavam se sujeitando a eles. Jesus disse: esse domínio eu já dei para vocês. Vocês têm domínio. Isso aqui é para todos nós pegarmos isso aqui e crermos que todo cristão foi revestido desse poder. Eu lembro até uma vez, lá em São Paulo, eu fazia um trabalho de pregação na casa de uma irmã. Ela cedeu uma garagemzinha, reunia as vizinhas e eu ia lá pregar toda quinta, acho que era toda quinta, era obreira aí. Aí um dia a gente conversa, aí ela tinha sido de uma igrejinha que era lá do bairro, e ela foi para a Igreja da Graça. Na Igreja da Graça ela aprendeu ali a determinação, a trabalhar, a expulsar demônios, essas coisas. E um dia ela estava contando um caso, que ela foi lá na igrejinha que ela frequentava, e tinha uma irmã que estava lá e estava com problemas espirituais dentro de casa, na família. Alguém da família, pessoa possessa de demônio. E ela chegou para aquela irmã e disse assim: expulsa esse demônio, rapaz. Expulsa ele. Ela disse: não, que isso, não posso não. Eu não posso não, tem que ter um pastor, tem que ter não sei quem, aquela coisa toda. E ela disse: que nada, você mesmo pode expulsar. Ela ensinou certo para ela. Só que aí ela fez um comentário. Ela disse assim: pastor, aquele povo, aquela igreja é muito fraca. O povo sem poder. Eu falei: não, você está errado também aí. Aquele povo não é fraco, a igreja não é fraca e não tem poder. O entendimento deles está fraco. Porque o mesmo poder que eu falei que a senhora acha que a Igreja da Graça tem, aquela igreja também tem. Eles não invocam Jesus? Eles se entregaram a Jesus? Então tem o mesmo poder. Porque o poder é o de Deus, não é da igreja. O poder é de Deus. E Deus deu o poder para todos. Agora, se a pessoa não tem a compreensão, não está entendendo e não está crendo, não está usando. Mas tem o mesmo poder. Na hora que você aceitou Jesus, você foi revestido desse poder. Por quê? É pela fé. Aquele que crê em mim, no meu nome expulsarão demônios.
Ele não disse o de tal igreja, até porque a igreja de Cristo é uma única. Não existe várias igrejas de Cristo. Existe uma só. Existem as denominações. Mas a igreja de Cristo, ela não está separada pela placa de uma denominação. A igreja de Cristo está dentro de todas as denominações. Qual é a igreja de Cristo? Todo aquele que está vivendo o Evangelho, que creu em Jesus Cristo. Aí tem essa turma, está na Igreja da Graça, está na Igreja Universal, está na Mundial, está na Assembleia, está na Batista, está em todas as igrejas. Pessoas lá que creem em Cristo, que obedecem a palavra. Essa é a verdadeira igreja de Cristo. Como também dentro das denominações tem pessoas que nunca foram igreja de Cristo. Estão apenas sendo membro da denominação, porque não se sujeita à palavra, não crê na palavra, não obedece, vive apenas participando de culto, de denominação. Está pertencendo só à denominação. Mas a igreja de Cristo está em todas. Agora, e toda a igreja de Cristo, independente da denominação, recebeu esse poder. Ele disse: eu vos dei o poder para pisar de serpente. Serpente representa os demônios aqui. O diabo e seus demônios. Ele disse: eu tenho poder para vocês dominá-los. Agora, cabe a pessoa ter esse entendimento. Se ela não tem, ela não, é como a pessoa ter um direito na lei, mas ela não tem conhecimento dele. Não buscá-lo, ela não vai desfrutar dele, não é verdade? Por exemplo, dentro da nossa Constituição, dentro das nossas leis, as pessoas, no determinado tempo de contribuição, ela tem o direito de se aposentar. Mas se ela não for atrás da aposentadoria dela, ela vai desfrutar desse direito? De forma alguma. Se ela não tiver esse... Eu lembro quando as pessoas começaram, lá atrás, as pessoas começaram a fazer a aposentadoria rural. Eu sou do estado de Pernambuco, lá no Nordeste, e tinha pessoas que trabalhavam na zona rural e elas não tinham conhecimento nenhum de lei. Então, para elas, eu lembro, tinha pessoas que chegaram na idade de se aposentar, elas tinham o direito de se aposentar. Eu lembro de um caso, pelo menos, de um senhor, que ele disse: não quero nada disso de governo, que eu não quero esmola de governo, não. Ele disse: eu quero o que é meu. Ele achava que não era direito, que ele achava, e até tem gente que tem isso, tem gente que é grato ao governo por ajuda que ele dá, por uma coisa ou outra, que ele diz assim: não, esse político é bom, esse governo. Meu irmão, governo não dá nada para ninguém. Ele devolve o que gera de você, porque, por exemplo, o trabalhador, ele trabalha o tempo todo, paga imposto, paga tudo, paga previdência. Ele só está recebendo o que ele já colocou lá. Ele nem tudo ele está recebendo. Você colocou na ponta do lápis. O governo, não, eu ganho do governo. Do governo você não ganha nada, o governo que ganha de você. O governo não tem dinheiro, quem tem dinheiro é o povo. Nós temos que entender isso. O dinheiro que eles administram, que eles metem a mão, que eles fazem tudo, é do povo. É do povo, é de quem gera, quem produz. Quem produz? Vamos dizer, o governo vai e paga lá... aposentadoria, vamos pegar a aposentadoria rural, para o trabalhador rural. Meu irmão, o que é que segura esse país? Qual é a moda? É o agronegócio. É o que o povo produz. É o que você produz. Então você não está pegando dinheiro do governo, você está recebendo o que é seu, que você colocou lá. Mesma coisa, a pessoa trabalha numa empresa. Eu me aposentei, agora estou ganhando do governo. O governo nada. O governo que ganha de você. E ganha até demais. Eles ganham até demais. Levam mais, mas quem trabalha somos nós, quem paga impostos somos nós. Aí depois nós vamos governo até lutando para ficar com o dinheiro do povo, tem um domínio de tudo, e está tudo errado. Quem tem domínio é quem produz, não é ele tem que administrar e bem, deveria ser bem cobrado, mas né, eu não quero falar de política, né? Eu só estou dizendo que a pessoa que não conhece os seus direitos, ela acaba não usufruindo. É a mesma coisa, agora vamos voltar para onde nós começamos. Nós, em Cristo Jesus, fomos revestidos de poder para dominarmos o mundo espiritual. Não o mundo de Deus, né? O mundo contrário. Jesus nos deu o poder, nos revestiu de autoridade para a gente expulsar demônio, para a gente fazer a obra.
Isso, ele não colocou, não, eu tenho esse que tem essa posição, faz isso. Não, é aquele que crê. Então os discípulos voltaram felizes, alegres, porque os demônios estavam se sujeitando. Jesus disse, eu já dei poder para vocês para isso. E dei mais o poder para que o mal não atinja vocês. Vocês têm o poder de expulsá-lo, vocês têm o poder de dominá-lo, vocês têm o poder de fazer o que quiser e ele não causar dano algum para vocês. Tem cristão que diz assim, não, comecei a orar, o diabo se levantou, ou se a oração está levantando demônio, então algo está errado. Não é verdade? Está bem errado mesmo, porque a nossa oração é para justamente colocar em ordem o que está em desordem, porque usar o poder que Deus nos tem e a gente dominar. Não é verdade? Vamos dizer assim, por exemplo, tem uma turminha ali, está numa bagunça terrível, fazendo uma bagunça. Aí a polícia chega com a autoridade que eles estão revestidos, né, pelo Estado, ele chega e põe em ordem e acaba com a bagunça. É a mesma coisa, o demônio está fazendo uma bagunça danada. Nós somos a autoridade de Deus para pôr em ordem. Aí depois, não, mas eu comecei a orar e a coisa ficou complicada para mim. Não ficou não. Jesus nos deu poder para dominar, quando ele pisar, dominar, ter domínio sobre aquele mal e aquele mal não nos causar dano algum. Nós não temos que sair ferido da batalha. Por que você não tem que sair ferido daquela batalha? Porque naquela batalha só tem um vencedor, você. Amém? A palavra de Deus diz o quê? Em Cristo nós somos mais que vencedores. Se eu estou indo em oração contra o mal, contra aquele espírito das trevas que está ali fazendo uma bagunça, eu estou indo contra ele, eu estou indo revestido de um poder total, para mim sair ali mais que vencedor, não sair dali todo ferido, todo detonado. Infelizmente tem até pastor ensinando isso. Às vezes eu escuto o pastor com essa conversa, irmão, a batalha vai ser grande, você vai, mas não, nós temos que entender, eu estou com todo o poder que eu tenho de Deus, e o diabo está derrotado, ele já é fracassado, o poder está nos céus, irmão, não está no inferno. O poder está nos céus, porque o poder é de Deus. Então, quando o diabo foi lançado fora, Jesus disse que veio cair como um raio, acabou o poderio dele. Agora ele só pode fazer, o único poder que o diabo tem é de enganar, de mentir. Ele engana o cristão, diz que o cristão é fraco, que ele é forte. Tem até pregador que diz assim, não, porque levantou um demônio forte, eu expulsei lá um demônio bravo, forte porque você está sendo, seu entendimento está fraco. Forte é Deus, forte é você em Deus, poderoso é você em Deus, e nós temos que assumir isso na nossa vida. Como nós vamos assumir? Olhando para a palavra e crendo na palavra. Jesus não disse que deu poder ao diabo, ele deu poder a nós. Pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, capacidade, poder aos homens. O que era o cativeiro? Era o domínio do diabo sobre a humanidade antes de Jesus. Jesus tirou isso, diz que ele levou cativo, quer dizer, ele dominou, ele escravizou. O diabo hoje ele é que está dominado. E ele concedeu a nós a capacidade, o poder de nós pisarmos, dominarmos todas as forças das trevas e o mal não nos causar dano algum, quer dizer, não sai dali ferido. Por quê? Porque o poder que você tem é muito grande. As suas armas são poderosas em Deus. Então, são poderosas em Deus, as arminhas do diabo viraram lá um canivete, que quando diante de uma metralhadora não vai funcionar. Não tem como. Agora, se a pessoa não está revestido desse poder, qual é o poder que nós temos maior de Deus? O conhecimento. O conhecimento de quem nós somos em Deus. O conhecimento do que nós podemos fazer em Deus. A Bíblia Sagrada deixa isso tão claro, que ela diz, aqueles que conhecem o seu Deus, nele farão proezas, coisas imagináveis, coisas grandes. Mas voltando aqui, para a gente continuar. Deixa eu encontrar de novo, gente, aqui.
versículo 18. Vamos para 19, né? Agora. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo, nada vos fará dano algum. Versículo 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeito os espíritos. Alegrai-vos antes, pois está o vosso nome escrito nos céus. É isso que eu quero falar, alegria. A nossa alegria não é porque a gente expulsa um demônio. A nossa alegria não tem que ser porque a gente orar por uma pessoa e a pessoa foi curada. Porque vencemos o mal. Por que essa não tem que ser nossa alegria? E Jesus estava ensinando para os discípulos. Porque o mal já está derrotado. Então vencê-lo não é vencer grande coisa, é vencer algo que já está derrotado. Agora, a nossa alegria tem que ser por o nosso nome está escrito nos céus. E levando para outra passagem da Bíblia, porque nós não devemos, nossa alegria não tem que ser porque os demônios se sujeitam ou porque fomos usados por Deus, porque isso não garante entrada no céu. Isso não garante. A pessoa pode passar a vida inteira expulsando demônio, a vida inteira orando por pessoas sendo curadas e chegar no grande dia ser reprovado. Agora, se o teu nome estiver escrito lá, não tem como você ser reprovado. Então a nossa alegria tem que ser, nós temos que ter essa convicção, essa caminhada com Deus, com essa certeza que o nosso nome está escrito no reino dos céus, no livro da vida. Porque essa é a garantia de entrar no céu. A garantia de ser muito usado não vai dizer que você vai ser salvo. Que isso, pastor? A pessoa está sendo usada por Deus para expulsar demônio, para curar, não vai ser? Palavras do próprio Jesus. Mateus 7. Mateus capítulo 7. Isso é sério, irmãos. Altar, uma autoridade não garante salvação, não. Jesus diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aquilo que eu estava falando, né? A igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo não é quem pertence a uma denominação A ou B, mas é quem faz a vontade de Deus. Então nós temos que estar aqui preocupados. Ou melhor, nós temos que estar sempre preocupados em estar fazendo a vontade de Deus, ocupado nisso, porque nem todos que dizem Senhor, isso aqui vamos traduzir para hoje, como seria, nem todos estão na igreja, vão entrar no reino dos céus, só porque está na igreja. Nós vamos entrar quando nós estiver fazendo a vontade de Deus, ou vamos, nem todos que estão no altar vão entrar no reino dos céus. Vamos colocar nem só dentro da igreja, no altar, pregando o evangelho. Não vai entrar. Só aquele que fizer a vontade. Eu posso passar aqui a vida inteira pregando para você morrer e ir para o inferno, se eu não fizer a vontade de Deus. Ah, mas ele está pregando, não é a vontade de Deus. Não, mas ele está falando a vontade no todo. Não é a vontade, porque às vezes a pessoa está fazendo uma coisa que é a vontade de Deus, mas fazendo umas centenas dela que não é. Tem que ser um todo, completo. Eu não posso me apegar, não, eu estou pregando aqui, eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu estou evangelizando, estou pregando, estou fazendo a vontade de Deus. Eu estou fazendo, mas eu tenho que ver se eu estou fazendo no todo, em tudo que Ele me pede. Que a vontade dele não se resume só a estar no altar. Só no altar eu posso estar apenas
fazendo um trabalho que me foi determinado, ou talvez que eu goste de fazer, não é verdade? Mas é um todo, em toda a obediência da palavra. Fazer a vontade de Deus está em toda a obediência da palavra. Então, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha que coisa linda. O ministério, já imaginou esse ministério aqui? Foi o ministério, o cara profetizava no nome de Deus. Então ele recebia a mensagem de Deus. Isso aqui me lembra muito, eu estava lendo esse dia, do profeta Balaão. Balaão, que é um profeta que entrou na história bíblica de uma forma totalmente negativa, reprovada. Mas eu estava olhando, era um homem que falava com Deus. Era um homem que recebia a mensagem de Deus. Quando o rei Balaque chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, ele chamou porque ele sabia que Balaão falava com Deus. E tanto é verdade, quando ele chegou lá, Deus veio e fala assim: o que esse povo estão fazendo aí, ô Balaão? Balaão era um homem de Deus. Por isso que eu digo, nunca se apegue a essa ideia, o homem de Deus. Se apegue a Deus. Se apegue a Deus. E tem um bocado de pregador que gosta de bater no peito: sou o homem de Deus, respeito o homem de Deus, sabe lá, tudo é o homem de Deus. Então parece que existe uma necessidade de se apresentar. Cara, eu não preciso estar batendo no peito, porque eu sou homem de Deus, eu tenho que ser. E se eu for, Deus vai saber, não precisa eu ficar gritando para o povo. Que às vezes grita e pode estar sendo reprovado. E no Apocalipse, Deus disse para a igreja, Jesus disse para a igreja: tu tens nome de que vive, mas estás morto. Então, às vezes quem grita muito pode estar morto. Não estou dizendo, sou juiz, mas pode ser. Imagina toda hora eu chegar aqui para você: sou o homem de Deus, irmão. Respeite o homem de Deus, ouve o homem de Deus, atenda o homem de Deus. Talvez eu esteja numa grande necessidade disso, né? Desse reconhecimento. E não preciso, tá? Até porque eu tenho que estar diante de Deus. E se eu tiver, aí Deus vai mostrar quem Ele quiser. Quando Deus colocou Josué à frente do povo, Ele disse: eu vou te engrandecer dentro do povo. Não precisou Josué ficar batendo boca com o povo, batendo no peito, dizendo: olha, agora Moisés morreu, eu sou o homem de Deus. Não precisou, Deus mostrou. Então, continuando aqui. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, no teu nome profetizamos. Então foram usados por Deus. Como eu estava falando do Balaão, né? O Balaão foi um exemplo. Ele falava com Deus, ele levou a mensagem de Deus, ele abençoou Israel, amando de Deus. Não foi porque ele queria, não. Na verdade, ele queria amaldiçoar para ganhar o dinheiro que o rei ia pagar para ele. Mas todas as vezes que ele abriu a boca era para abençoar. Não que Deus obrigou, mas a palavra que veio de Deus era de bênção. E ele disse: eu tenho que dizer o que Deus mandou, não posso dizer outra coisa. Aí ele falou. Só que qual foi o erro de Balaão? Apesar de ele ser um profeta de Deus, e ele ficou muito negativo, e depois lá em Apocalipse ele é lembrado. O próprio Jesus lembra ele como uma coisa negativa. Qual foi o erro dele? Ele gostava muito de dinheiro. E ele não pôde ganhar aquele dinheiro para amaldiçoar Israel. Do rei, ele saiu dali sem dinheiro, que o rei disse: eu não vou te dar nada, some daqui. A Bíblia não trata, mas depois lá em Apocalipse nós percebemos que ele arrumou um meio de ganhar dinheiro, de receber aquele dinheiro. Porque lá em Apocalipse fala que ele ensinou ao rei Balaque a pôr tropeço em Israel. Como assim? Ele diz: faz amizade com eles, para que eles se interessem pelas mulheres aí do teu povo, se interesse pelos costumes, que aí eles vão pecar contra Deus e você vai conseguir. Isso aconteceu. Isso aconteceu. E lá em Apocalipse chega a relembrar isso. Então quer dizer,
ele deve ter chegado, a Bíblia não fala aí, não menciona isso lá no Velho Testamento, mas depois pelo Novo a gente entende que aconteceu isso. Que ele deve dizer assim, não, espera aí, você não vai me dar o dinheiro? Não. Eu não posso amaldiçoar, mas tem um jeito de você ganhar a batalha. Fazer eles pecarem. Ele premeditou. Verdade. E ele colocou tropeço. E com certeza foi o jeito dele ganhar, porque lá em Apocalipse Jesus, quando lembra uma igreja, exorta uma igreja, ele lembra esse caso de Balaão, da doutrina de Balaão, que fez tropeço. Então o Balaão acabou. E depois o Balaão é morto também, é castigado por isso, por esse tropeço que fez. Então nós vemos que ele fez, era um homem de Deus? Era. Falava com Deus? Falava. Recebia a mensagem? Recebia. Mas tinha algo no coração que separava ele de Deus. Que separou, né? No final. Caiu como negativo. Então é a mesma coisa. A pessoa diz, vai chegar diante de Jesus e diz assim, em teu nome eu profetizei. Então foi pessoa que foi usada por Deus. Foi usada por Deus. Pessoa com certeza essa pessoa estava certa que estava salva porque tinha sido muito usada por Deus. Eu profetizei, eu recebi a mensagem, falei com o povo. Aí Jesus vai dizer, não tenho nada contigo não. Mas Jesus, no teu nome, eu expulsei demônio. Usado por Deus, expulsou demônio. Eu não te conheço. Uau! Mas Deus estava usando essa pessoa. Aí vem, no teu nome fizemos maravilhas. Meu irmão, o que é maravilhas? Aquelas coisas extraordinárias que aconteceu no ministério de Jesus, aquelas maravilhas. Do paralítico levantado, cego. Você já imaginou? Você chegar na igreja, ver o pastor sendo usado e levantando o paralítico, levantando o cego passando a ver. Você diz, nossa, esse cara é muito de Deus. Esse homem é de Deus, esse sim. Aí chega no dia, o cara também se enche. Nossa, como Deus me usa. Como Deus me usa. Aí, vai lá, a igreja dele não está levantando nem uma galinha. Eu estou levantando paralítico. Eu sim sou de Deus. Eu tenho comunhão com Deus. Os dons, está sendo usado, os dons espirituais. Só que aí chega no dia com Jesus, o camarada vem até pomposo diante de Jesus. Jesus, teu nome eu expulsei demônio. Eu fiz maravilha. Aí qual é a resposta de Jesus? Versículo 23. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Nossa, que dureza, hein? Que dureza. No teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu fiz maravilha, eu fui usado, pessoas foram curadas, libertas, pessoas foram... Eu nunca te conheci. Nossa, mas que isso, Jesus? Depois de tudo isso, eu fui tão usado, eu fui tão homem de Deus. Eu nunca te conheci. Vós que praticais a iniquidade. O que é isso? A pessoa foi usada por Deus, recebeu os dons espirituais, creu no poder de Deus e por crer foi usado, mas nunca se afastou da iniquidade, do pecado, estava errado, achando que estava bem porque estava sendo usado. Isso é um perigo, irmão. Jesus disse, eu nunca te conheci, quer dizer, nunca te conheci como filho, porque você nunca foi. Apenas você creu e eu te usei. Era o caso de Balaão, foi um profeta. Profeta não foi profeta falso. Ele não foi falso profeta. Porque o falso profeta era o cara que não era profeta e trazia uma mensagem para agradar o povo. Nós vemos a ação dos falsos profetas muito no livro de Jeremias. Jeremias vinha, trazia a mensagem de Deus, a mensagem era dura, o povo estava no pecado, aí os falsos profetas vinham com uma mensagem que agradava o povo. Não, Deus está te abençoando, Deus vai fazer isso e aquilo. Até os reis de Israel, eles gostavam, aqueles reis que andavam aí no pecado,
Eles gostavam de ter um bocado de falso profeta. O Acabe tinha isso. Ele tinha os caras que ficavam profetizando a benefício dele. Vai para a guerra, Acabe, Deus é contigo, Deus vai te dar a vitória, Deus vai fazer isso. Era falso, porque não tinha. Porque o que é um profeta? É uma pessoa que traz uma palavra profética. O que é uma palavra profética? Hoje os pregadores, até os cantores evangélicos, gostam muito de mentir com isso. Vou profetizar na sua vida isso, vou profetizar aquilo. Eu escuto muito essas besteiras dentro, a gente vai profetiza, mas esse cara está mentindo. Porque uma palavra profética não é o que eu digo, o que eu desejo para você. Ou que eu tento te animar. A palavra profética é uma palavra que o cara recebeu direto de Deus. Ou eu posso dizer uma palavra profética no sentido, a Bíblia é profética, mas não é para me repetir, não é porque eu sou profeta. Eu estou pregando a palavra, que já está aqui pelos profetas, mas não estou sendo um profeta. O profeta, na verdade, é o cara que recebeu uma mensagem de Deus e vai entregar para o povo aquela mensagem que Deus falou com ele, que era o que os profetas faziam. Hoje eu posso pregar os ensinamentos dos profetas, que são as escrituras. Eu posso ensinar. Mas não posso dizer que eu sou profeta por isso. Não posso dizer. Porque o profeta é aquele cara que recebeu uma mensagem. Nós vemos o estado todo. Então quer dizer, o falso profeta, ele trazia a falsa mensagem, que não era Deus, só que ele dizia que era de Deus. Aí Deus disse, você lê no livro de Jeremias, você vai ver muito isso. O embate deles com os falsos profetas. Jeremias pregava que Deus ia levar o povo para a Babilônia, aconteceu. E viu os falsos profetas, não, Deus está dando vitória, e acabou. Eles perderam a batalha. Então isso é um falso profeta. No caso de Balaão, ele era profeta. Ele não era um falso profeta. Porque ele trouxe a mensagem certinha. Agora, o coração dele que estava contaminado pelo ganho. Então, mesmo ele sendo profeta, ele arrumou um jeito de dizer assim, não, vou pôr tropeço, que era para ele ganhar o dele. Vou ajudar o inimigo de Israel. Aí sim, ele foi reprovado. Ele foi reprovado não como profeta, mas foi reprovado como pessoa, na sua caminhada com Deus. Que é o que Jesus está falando aqui das pessoas, né? Que quando ele diz, eu nunca vos conheci, isso quer dizer o quê? Pessoas que foram usadas por Deus, que creram, receberam dons, foram usados nos dons espirituais, dom de cura, dom de libertação, tudo, mas que nunca se sujeitaram a Deus, então nunca tiveram o seu nome escrito no livro da vida. E por o nome deles está escrito, Jesus disse, eu não vos conheço. Vocês não pertencem a esse reino. Mas nós fizemos isso no teu nome. Não quer dizer nada. Não importa. Em outras palavras, mais importante que os dons espirituais é a comunhão. É a comunhão que você tenha com Deus. A obediência. Está fazendo a vontade de Deus. E quando fala a vontade de Deus, é em tudo, não é em parte. Não é em parte, porque o camarada diz, não, mas eu estava pregando, eu estava orando pelos doentes, então eu estava fazendo a vontade de Deus. Mas estava fazendo daquela parte, mas não. Até lembro outro dia, eu vi aí um testemunho, a choradeira de um pastor, ele era famoso, acho, na internet, ele ia pregar nas igrejas, e acho que o ministério dele era bem de sucesso. Eu não acompanhei as dessas quando eu entro muito, mas eu vi um trechinho ele falando, quando acho que o cara caiu lá em pecado, andava se prostituindo, adulterando, usando drogas. Aí ele falou assim, não é que eu ia pregar nas igrejas, depois que saía dos cultos, aí ficava nos hotéis sozinho, aí acabei caindo nisso aqui, tá se lamentando, né? Eu falei, você é meio doido, né? Não tem nada a ver, porque se você terminou de pregar, foi usado, voltou para o hotel, vai dormir. A droga não vai até o hotel. A prostituição não vai até o hotel. Então, terminou a obra, vai dormir no hotel, vai para casa. Mas é aquela questão, né? O cara está fraco, já na fraqueza do pecado, mas quer dizer, está sendo bem usado.
Ia, enchia a igreja, multidão, pregava, mas ele não estava se cuidando espiritualmente, até está no caminho da iniquidade. Bom, quando ele estava falando, espero que ele realmente tenha se arrependido, porque aí vem o perdão, né? Agora, ruim se continuar nisso aqui. A pessoa se enganando, às vezes é até bom, quando no caso dele que ele caiu, repercutiu, é até bom para ele. A imagem dele acaba, o ministério praticamente, com certeza acaba, porque o povo não quer mais ouvir um cara desse. Imagina o cara ia nas igrejas lá e enchia, aí ele chega, aquele ministério itinerante, aí o cara diz, alguém diz, eu vou trazer ele para pregar aqui, o povo vai dizer, esse cara está na internet que anda usando drogas, se prostituindo, não vai mais. Mesmo que o cara tenha deixado, as pessoas não vão querer. Então o ministério dele vai ruir, mas talvez seja para o bem dele mesmo. Se ele se consertar, se ele caiu em si e se consertou. O ruim é o cara continuar fazendo na iniquidade e sendo usado e um dia chegar diante de Jesus, estou sendo usado, eu curei, eu fui usado para expulsar demônio, eu fui usado para isso, para aquilo, como esses aqui que Jesus falou. E aí Jesus disse assim, não, eu nunca te conheci, teu nome não está aqui, não te conheço. Nunca te conheci. E ele diz mais, apartai-vos de mim, vai para bem longe de mim. Aí já sabe para onde vai, né? Isso é sério. Então o que eu quero, o teor da nossa mensagem aqui é onde deve estar a nossa alegria. Nossa alegria deve estar em não estar fazendo a vontade de Deus. E quando fala a vontade de Deus, volta a dizer, não é fazendo alguma coisa que agrada a Deus. É no todo da nossa vida. Porque às vezes, por exemplo, eu estou aqui pregando, eu posso dizer, eu estou fazendo a vontade de Deus. Mas se eu só estiver fazendo vontade só aqui no altar? Quando eu saio aqui do altar, a minha vida é outra. O meu agir é outro. As coisas que eu procuro me envolver são outras, que não agradam a Deus. Não estou fazendo a vontade. Aí vou chegar lá e dizer, Jesus, eu preguei. Eu estava fazendo a vontade. Ele vai dizer, apartai de mim, que eu não te conheço. Mas Jesus, o tempo todo vem minha vida no altar, eu não te conheço não. Olha aqui, você não se apartou da iniquidade. Você vê que o erro era esse, não se apartou da iniquidade. Ele diz assim, então direi abertamente, nunca vos conheci, apartai de mim vós que praticais iniquidade. Pecado, está no pecado, está na iniquidade. Está na obra, está fazendo a obra, está sendo usado por Deus, mas não se apartou da iniquidade. Por isso que a gente tem que estar examinando nossas atitudes, nossa vida, para ver se aquilo que eu estou fazendo fora do altar, ou fora da igreja, ou no meu dia a dia, no que eu faço, é iniquidade. Porque se for, não estiver na prática da iniquidade, não vai ser os dons que vão me salvar. Vai ser os dons. Na verdade, o que vai nos levar à salvação são os frutos, não é os dons. Os frutos são mais importantes. Porque a árvore boa, Jesus disse, ela vai produzir um bom fruto. Um bom fruto. Um fruto que é o resultado da nossa caminhada, da nossa comunhão com Deus. E quando se fala o fruto, não é o resultado, vamos dizer no caso de ministério, resultado ministerial. Porque tem gente que coloca os frutos como o crescimento do ministério, o sucesso do ministério. Isso faz parte do acrescentar de Deus, mas os frutos os frutos de Deus em nós. O que está produzindo nossa caminhada com Deus. O que o Espírito Santo está conseguindo mudar dentro de nós. Não é o exterior, é o interior. E o exterior vem do próprio operar de Deus, mas é o nosso interior. Como está o nosso interior? O que o Espírito Santo conseguiu mudar em mim, na minha pessoa, no meu coração. Aí só você vê o fruto, quando fala do fruto do Espírito, você vê que é uma transformação que o Espírito causa dentro de nós, o fruto dele dentro de nós, o resultado dele dentro de nós. Mansidão, fé, domínio próprio, amor, bondade, essas qualidades que são qualidades de uma pessoa cheia do Espírito Santo, transformada pelo Espírito Santo. Porque sem essa transformação dele, aí sobra as obras da carne.
Aí é onde a pessoa fica o quê? Ela fica naquilo, né? Na prática da iniquidade, mesmo sendo usada por Deus. Mesmo sendo usada por Deus. Então dá para a gente ver isso. E aqui é o que ele diz. Então, que nossa alegria seja, pois nosso nome está escrito no livro da vida. E como eu vou saber disso? Eu vou saber pela minha comunhão com Deus. Pela mudança que Deus causou dentro de mim. Não pelo quanto eu estou sendo usado por Deus. Às vezes até no caso, às vezes está sendo usado por Deus pela própria bondade de Deus, até para com a igreja mesmo, né? A igreja mesmo. O camarada chega lá na igreja todo detonado, todo cheio de doença, enfermidade, aí o cara está lá pregando, então eu vou usar esse pecador aqui com os meus dons para ajudar essa pessoa que recebeu a palavra e creu. Aí Deus usa, faz parte. Porque nós temos que entender uma coisa, né? O pregador não está acima da palavra. O poder da palavra é supremo, porque a palavra é de Deus. Então, por isso que às vezes até um pecado lá que vai ser usado e coisas grandes vão acontecer por causa da palavra, não é por causa dele. Porque Jesus disse, eu nunca te conheci. Imagina só. Você me usou, mas eu nunca te conheci. Era a palavra, minha palavra que eu estava confirmando. Só isso. Bom, eu acho que é isso que eu tinha nessa manhã. Nós ficamos.